Olá, me chamo Esther e hoje eu vou fazer uma entrevista com a enfermeira Isabela Araújo. E a gente vai conversar um pouco sobre o SUS e a saúde coletiva. Olá, me chamo Isabela, sou enfermeira formada pela Unifametro no semestre de 2021.2 e atualmente eu trabalho no Núcleo Interno de Regulação do Hospital Geral de Fortaleza. Então, Isabela, para você, qual o conceito de saúde? Bom, a gente sabe que o conceito de saúde ele vem mudando, né, ao longo dos anos. Antigamente, o conceito de saúde era algo muito restrito, né, era a ausência de doenças. Mas a gente sabe que a saúde vai muito além disso, né? Ela perpassa por todos os campos, todas as áreas da vida de uma pessoa. Então a saúde, ela é um bem-estar em todas as áreas da vida. A gente sabe que isso muitas vezes, né, trazendo para a realidade, não é possível de acontecer, mas se a pessoa estiver sempre buscando, né, essa qualidade de vida, então aí a gente tem um conceito de saúde. Quais os princípios do sistema de saúde que você conhece e você pode falar um pouco deles? Bom, durante a faculdade, né, a gente estuda muito a respeito do SUS, principalmente na área da enfermagem, né, mas também por todos os cursos da saúde. Mas um conceito assim que eu vejo bem aplicado na prática, né, principalmente onde eu trabalho, é a questão da integralidade, né? A gente busca muito integrar as áreas, né, as especialidades, principalmente por ser um hospital de grande complexidade, então é um conceito que eu vejo bem inserido na prática mesmo. E sobre a rede de atenção à saúde, em qual ponto de rede que você atua e como se dá a organização desse ponto de atenção? Bom, o HGF ele é um hospital de alta complexidade, né, de atenção terciária, então a gente tem um fluxo externo, né, de receber pacientes de fora, a gente tem a emergência que a gente chama de porta aberta, né, então a gente recebe todos os tipos de pacientes ali na emergência e a gente também tem uma regulação externa, então a gente pode também receber pacientes de fora, então normalmente a rede funciona dessa forma. Um paciente que é atendido, por exemplo, na unidade básica, ele precisa de um atendimento, por exemplo, oftalmológico. Então tem esse encaminhamento, o paciente vem para ser atendido ou passar por algum procedimento cirúrgico lá dentro do hospital, mas também pode, por exemplo, um paciente que é vítima de AVC chegar pela emergência. Então a gente tem esse fluxo bem integrado dentro da rede. E diante da importância da atenção primária à saúde para a rede de atenção à saúde, o que você destacaria deste ponto de atenção? Bom, a atenção primária, né, a unidade básica ali principalmente, ela é fundamental para o bom funcionamento da rede, porque a gente sabe que quando um paciente ele é bem assistido na atenção primária, ele evita de se tornar um caso mais complexo, né, e chegar à unidade terciária. E a gente sabe que infelizmente existe uma sobrecarga muito grande de pacientes, né, que chegam nesses serviços mais complexos. Então, se a gente tem uma atenção primária forte, né, bem atuante, bem resolutiva, a gente impede de que aconteçam muitos problemas, né, relacionados à superlotação na atenção terciária. E qual a importância do planejamento em saúde? O planejamento é fundamental, né? Porque é ele que vai organizar como funciona todo esse fluxo, né? Vai evitar aquela peregrinação que a gente sabe que infelizmente é bem comum, né? Dentro do SUS. Então o planejamento ele é fundamental, tanto da parte logística como também da parte financeira de planejamento do SUS. E quais as ações de educação em saúde que você desenvolve? E você poderia relatar alguma ação que desenvolveu e que foi marcante? Bom, no meu setor, né, especificamente, a gente não atua muito com a educação em saúde porque a gente trabalha com a regulação. Mas durante toda a minha formação, né, a gente teve muitas experiências de educação em saúde. Então, a gente tive a experiência de estar em uma CCIH, onde a gente mensalmente fazia ações nas unidades, buscando diminuir, né, os índices de contaminação, cruzados, de infecção hospitalar, infecções de sítio cirúrgico, de corrente sanguínea, e a gente via o impacto disso na assistência direta ao paciente. Quando a gente fazia os indicadores, né, que eram mensais, a gente via o impacto que a educação em saúde, feita ali em loco, tinha de positivo na assistência ao paciente. E com relação à Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, quais os pontos da carta que você pode citar que julga mais interessante? A carta é fundamental, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso, né? Não sabem os direitos que têm. Mas um ponto que eu acho muito interessante é a questão do direito que os usuários têm, né? Do comprometimento dos gestores da saúde.
porque a gente sabe que essa parte da gestão ela é fundamental, ela é tão importante quanto a assistência. Então, o usuário que está ciente desses direitos, né, ele compreende o que ele pode cobrar, né, a quem ele pode cobrar, e assim ele tem uma assistência digna, que está ali garantida por lei, mas que às vezes não chega diretamente a ele porque ele não conhece quais são esses direitos. E sobre a vigilância em saúde, quais as ações que você conhece e qual a importância delas para a sociedade? A vigilância em saúde, ela perpassa por todos os campos, né, da saúde, né? A gente tem vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, a gente tem vários braços da vigilância em saúde, né? E um dos pontos que eu acho bem interessante, assim, que muitas vezes também os usuários não conhecem, é a questão de que a vigilância, ela trabalha até mesmo no tratamento da água, né? Tratamento dos alimentos. É garantir que, por exemplo, durante a Covid, a gente teve esse translado de substâncias, né? De elementos que eram utilizados na fabricação das vacinas, né? E tudo mais. Então, a vigilância em saúde, ela também trabalha nesse sentido, né? Tanto a vigilância em saúde quanto a vigilância epidemiológica, que fazia todo esse acompanhamento dos casos, né? Quando surgiu um surto, uma epidemia de uma doença, a vigilância em saúde trabalha ali analisando aqueles dados e direcionando, ó, naquela região eu preciso de um atendimento melhor, né, mais forte com relação à tuberculose, com relação ao sarampo, enfim. Então ele é fundamental para direcionar para onde que a assistência deve ir, como ela deve trabalhar, organizar essas ações. E quais os serviços que o SUS presta para a sociedade brasileira? Bom, o SUS ele vai desde a prevenção primária, né, que acontece quando a gente trata a educação em saúde, né, a vacinação, até a atenção quaternária, onde a gente tem reabilitação, né, o cuidado com as iatrogenias. Então, ele perpassa por todos os processos aí de formação de uma doença, né, até a cura e reabilitação. Você conhece a Política Nacional de Humanização, a PNH, e já participou de algum curso, aula sobre a temática? Bom, durante, né, a formação acadêmica, a gente também vê essa questão da Política Nacional de Humanização, que a gente sabe que é fundamental. E eu me lembro de uma experiência, né, que a gente teve durante o internato, durante os estágios da faculdade, onde a gente tinha o prontuário afetivo, né? Então foi algo assim que me marcou, porque a gente vê o quanto era significativo aquilo para a assistência, né? Já que aquele paciente, ele não era o número de um leito, ele não era simplesmente uma pessoa que estava ali, ele era um membro da família de alguém, ele tem uma importância na sociedade, ali no contexto que ele está inserido. Então é algo bem positivo para a assistência. Como ter acesso aos medicamentos do SUS? Bom, para você ter acesso aos medicamentos, primeiro você precisa ser atendido ali dentro da rede, né? Então, o usuário que utiliza ali a atenção básica, né, a unidade básica de saúde, ele tem direito. O paciente que entra pelo CAPS, né, que entra por essas portas abertas, né, ele faz atendimento com um especialista, e aí ele estando ali inserido dentro da rede, ele tem o direito, né, ali, acesso à farmácia, que fica nos postos e em alguns locais aqui da cidade também. Em relação às fake news, que a gente sabe que ainda é bem frequente, né? Conta alguma vivência que você passou que possa desmentir essa ideia errada do SUS que as pessoas têm. Bom, uma coisa que eu pude observar, né, durante a minha prática, principalmente em atenção primária, é que muitas pessoas ainda têm aquele mito de achar que para você ser atendido no posto, você tem que madrugar na fila, você tem que chegar 4, 5 horas da manhã. Isso não é verdade, né? Existe um sistema de agendamento, então se você foi agendado, por exemplo, para 10 horas da manhã, você não precisa chegar às 5, tá agendado lá. Então você chega, eles pedem que a gente chegue com 30 minutos, pelo menos de antecedência, porque tem que passar pela triagem, verificar sinais vitais, mas não tem necessidade de chegar horas antes. Acontece que o fluxo de pessoas é muito grande, né? A demanda é grande, então às vezes existe uma demora quando a gente precisa de uma solicitação de um exame, algo do tipo. Mas para atendimento não tem necessidade de madrugar numa fila para você conseguir o atendimento. E uma situação bacana ou alguma experiência que você, como profissional da saúde do SUS em si, né, pode compartilhar, né? Bom, dentro da enfermagem, a gente trabalha muito com duas vertentes, assim, a gente trabalha com o físico, né,
o clínico ali, a parte da doença, mas a gente também procura trabalhar muito a perspectiva do social, né? Eu acho que a enfermagem une muito bem essas duas coisas. E já tiveram experiências da gente estar conversando com o paciente e a gente vê que a demanda dele não era de uma doença, de uma enfermidade, era algo que bastava uma escutativa para você conseguir trazer uma melhora para o paciente. Porque já aconteceu muitas vezes de chegar uma paciente, eu tô tendo um pico de pressão, né? A minha hipertensão tá toda descompensada e eu tô tomando o medicamento direito. E a gente ia conversar e a gente viu que aquela pessoa estava passando por uma série de situações dentro do contexto social dela que interferiam diretamente na saúde. Então bastava uma escutativa, né, pra gente poder identificar o que estava acontecendo de fato. E a gente viu o impacto disso na saúde da pessoa. Então, eu acho que foi uma experiência muito positiva para a gente quebrar aquela visão ali muito medicalocêntrica, né, de cura de doença, de remédio e tudo mais, e lembrar também que por trás de tudo aquilo existe uma pessoa que está dentro de um contexto, né, que tem emoções e sentimentos, e que isso interfere também na saúde. Então acho que essa foi uma experiência, um aprendizado que ficou marcado na minha vida. Então é isso, Isabela, muito obrigada pela participação.